Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, hoje iniciaremos o tema 2, outras ideias, outras realizações. Falaremos sobre a fotografia. Sobre este tema, veremos um pouquinho a respeito do nascimento da fotografia, sobre o olhar fotográfico, tipos populares de fotografia e os grandes fotógrafos. Veremos também composição na fotografia, como cores, luz, padrões e texturas e enquadramento, entre outras coisas que veremos no tema 2. Hoje iniciaremos este tema vendo um pouquinho sobre como a fotografia surgiu e como seria o olhar fotográfico. Fotografia, o nascimento da fotografia. No início do século XIX, as descobertas científicas na área de óptica e química convergiram para a produção de uma nova forma de arte, a fotografia. Em 1826, o químico francês Nicéphore Niepce, 1765-1833, fez a primeira imagem fotográfica que sobreviveu, uma vista do pátio de sua casa. Para obter a imagem nublada, Niepce deixou uma placa de estanho polido em exposição durante 8 horas. Seu colaborador, Louis Daguerre, inventou um processo mais prático de fotografia em 1837. Sua primeira fotografia, Natureza Morta, era uma vista brilhante detalhada de um canto de seu ateliê, que ficou em exposição de 10 a 15 minutos. Em 1839, Daguerre inadvertidamente tirou a primeira fotografia conhecida de um ser humano. Sua fotografia de um boulevard parisiense, conhecido pela multidão de pedestres apressados, não mostra sinal algum de vida, exceto por um homem engraxando os sapatos, o único ser humano que ficou parado tempo suficiente para que sua imagem fosse registrada durante a longa exposição. O inglês William Henry Fox Talbot, 1800-1877, aperfeiçoou ainda mais o processo de fotografia com sua invenção dos caloptios, ou negativos da fotografia, anunciados em 1839. Ele tinha começado a fazer experiências prensando folhas, penas e pedaços de renda contra papel preparado que era exposto à luz do sol. Suas impressões finais de imagem projetadas eram manchadas em comparação com os daguerrótipos nítidos, mas eram obtidas com negativos de papel e impressões em papel. Logo se seguiram outros avanços. Em 1851, um processo chamado chapa molhada reduziu o tempo de exposição para segundos e produziu impressões quase tão exatas quanto as de Daguerre. Então foi inventado o tipo de metal com a imagem numa chapa de metal fina em vez de vidro delicado. Em seguida, a placa seca liberou o fotógrafo de ter que correr imediatamente para a câmara escura. Não só a imagem se mantinha por mais tempo antes de ser revelada, como a velocidade da exposição era tanta que o fotógrafo não mais necessitava de tripé. Por volta de 1858, a fotografia instantânea substituiu o daguerrótipo. Antoine Hercule Florence, um francês que veio para o Brasil com a expedição de Languedoc e vivia em Campinas, antiga vila de São Carlos, desenvolveu isoladamente um processo de gravação através da luz que batizou de fotograph. Em 1833, a invenção do papel fotográfico se deve ao inglês Fox Talbot. Foi esse avanço técnico que permitiu a realização de várias cópias de uma única imagem. Em 1880, as câmeras portáteis de mão e o filme em rolo tomaram a cena. Em mais de 150 anos de história, a fotografia vem sendo usada por artistas, jornalistas, cientistas, publicitários, historiadores, geógrafos e outros profissionais que a cada dia descobrem novas maneiras de expor seu potencial. Olhar fotográfico. A fotografia não se restringe a registrar os instantes das cenas reais por intermédio de uma máquina,
mas o saber olhar com sensibilidade, saber escolher a melhor maneira de se focalizar um objeto, selecionar os demais elementos que compõem a cena, qual incidência e quantidade de luz serão mais adequadas, mas, principalmente, é a decisão do fotógrafo em determinar o momento exato para o seu clique na máquina, que torna a imagem fotográfica um modo original de se ver o mundo. Atualmente, a introdução da tecnologia digital tem modificado drasticamente os paradigmas que norteiam o mundo da fotografia. Os equipamentos, ao mesmo tempo em que são oferecidos a preços cada vez menores, disponibilizam ao usuário recursos cada vez mais satisfatórios, assim como maior qualidade de imagem e facilidade de uso. A simplificação dos processos de captação, armazenamento, impressão e reprodução de imagens proporcionadas intrinsecamente pelo ambiente digital, aliada à facilidade de integração com os recursos da informática, como organização em álbuns, incorporação de imagens em documentos e distribuição via internet, tem ampliado e democratizado o uso da imagem fotográfica nas mais diversas ampliações. A incorporação da câmera fotográfica aos aparelhos de telefonia móvel tem definitivamente levado a fotografia ao cotidiano particular do indivíduo. Dessa forma, a fotografia, à medida que se torna uma experiência cada vez mais pessoal, deverá ampliar, através dos diversos perfis de fotógrafos amadores ou profissionais, o já amplo espectro de significados da experiência de se conservar um momento em uma imagem. Bom, por hoje é só. Leia abaixo do vídeo as instruções para a atividade e nos encontramos na aula online em seguida. Até lá!